transmissão e distribuição no Rio Grande do Norte. Então, eu quero convidar o Glauber Vasconcelos, que é o gestor de empreendimentos da Chesf, que está aqui presente, né? Quero convidar o Valmari Pereira Nunes, cadê o Valmari? Que está ali, que representa o superintendente de engenharia da COSERN, e o José Mário Gugel, que é o coordenador de desenvolvimento energético da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do nosso estado. E a ideia vai ser a mesma dinâmica, né? Nós vamos começar com o Glauber, para que ele tenha 20 minutos, não é isso? Que nós estipulamos. Depois vamos ouvir o Valmari, depois o José Mário. Então, Glauber, sem muitas delongas, por favor. Glauber é, como eu disse, gestor de empreendimento da Chesf, e a gente já de antemão agradece a presença. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores e senhoras. Primeiro, agradecer a oportunidade e, na verdade, eu tenho mais tempo de azul e trip do que tempo que eu estou passando em casa, porque eu estou vivendo mais aqui em Extremóis e João Câmara do que dentro de casa. A dedicação que a Companhia São Francisco está tendo com essas obras aqui do Rio Grande do Norte, e assim assemelhadas como Igaporã-Lapa, na Bahia, e Acaraú, no Ceará, é uma dedicação de prioridade absoluta. Para vocês terem ideia, eu sou um engenheiro sênior, estive já na diretoria na gestão passada e fui delegado exclusivamente para tomar conta desses empreendimentos. Então, concentra-se na minha mão e esses empreendimentos nós vamos falar aqui um pouquinho. Na verdade, do ponto de vista da execução, eu queria pedir, minha apresentação não dura mais de que 3 minutos, mas eu gostaria de pedir um espaço para pegar a fala e pegar o depoimento do vice-prefeito ali. Quando se licencia o parque, ele vem com a prévia análise de viabilidade associada à licença prévia. Quando se licencia as linhas, ela não vem com nada. Quando se licencia a subestação, quando se quando se bota em leilão a subestação, não vem com nada. Então, tudo é criado após o leilão. E, como foi bem dito aqui pelo representante da Beólica, os prazos que são associados pela ANEEL diferem da legislação vigente do CONAMA. E aí eu gostaria de fazer uma missa de corpo presente a algumas pessoas que têm sido parceiras, assim, irretocáveis nesses empreendimentos e têm feito um esforço muito grande para fazer eles andarem. A primeira dela, a SEDEC. Aqui está com... Zé Mário está aqui, e Roberto Marinho tem sido realmente um parceiro, tem ajudado. Outra pessoa que tem ajudado institucionalmente e como pessoa, porque ele ajuda, ele procura resolver, é Jamir, do IDEMA. E a terceira pessoa chama-se Onésimo, que antes era Jeane, agora é Onésimo, no IFAM, no Rio Grande do Norte. Se esses 3 segmentos não tivessem dado as mãos para fazer a gente andar, a gente estaria lá atrás. Por que primeiro? Já eu vou falar a situação para vocês verem como está andando. Por que primeiro? Porque os locais onde os ventos, onde a melhor incidência de vento está localizada, não escolhe se o lugar é bom ou ruim para a sociedade, não escolhe se o lugar é desenvolvimentista ou retrógrado. Ela simplesmente, o vento passa ali. Extremóis, basicamente, que é quem vai coletar a energia que vem de João Câmara, está numa fronteira de desenvolvimento regional da cidade do Rio Grande do Norte, talvez a mais importante fronteira de desenvolvimento regional da cidade do Rio Grande do Norte. A quantidade de loteamento, de áreas de desenvolvimento, de moradia, de crescimento ali para Extremóis é muito grande. Para realizar esse empreendimento que eu vou começar a falar agora, nós tivemos de comprar loteamentos inteiros. A pessoa que faz na EPE, no Rio, e coloca uma reta que une 2 pontos, ela não consegue ver por cima dos 2 pontos. Nós estamos passando, por exemplo, em João Câmara, por dentro de um bairro planejado chamado Lagoon Clube, que é de uma pessoa muito respeitada, que a gente merece todo o respeito, que é Fabiano, que nós tivemos muitas reuniões para a gente chegar, e, infelizmente, não chegamos a um consenso negocial, tivemos de ir para a Justiça, e, com muito pesar, nós estamos entrando dentro de um bairro planejado, que ele, um profissional de altíssimo nível,
e vinha trabalhando há mais de 10 anos. Porque quando o cara está no Rio, no escritório, para você tirar a energia que você está lá em Parazinho e colocar para Coserne, lá em Extremóis, é simples. Você faz uma linha reta e vai cruzando tudo. Só que cruzando tudo, você passa por cima de todo mundo. E aí é um probleminha factual, fazer. Quando você vai para fazer, você começa a entender um pouquinho que a realidade do planejamento, do papel, é diferente da realidade fática do campo. Bom, depois do comercial da choradeira, vamos falar um pouquinho das obras, né? Porque nem de choradeira a gente vive. Bom, essa aqui é a tal que foi falada de Parazinho. É uma obra, para vocês terem ideia, todo dia de segunda-feira, às 8h30 da manhã, eu coloco um relatório com essas 3 obras que eu citei, na mão dos pré-intendentes de transmissão da Chesf, que encaminha para a presidência da Eletrobras, que encaminha, este encaminha para o ministro, este encaminha para o presidente da República. Então, o meu domingo de tarde, eu torço pelo Combinado Capibaribe, graças a Deus ele está numa fase difícil, está nem me tirando a atenção. Então, eu me dedico agora a fazer essa apresentação. Minha tarde deixou de ser a missa do domingo, agora a missa do sábado, porque isso aqui tem que estar às 8h30 na mão, para você ver a prioridade, está sendo acompanhado dioturnamente. Se o cara do fornecimento da estrutura atrasa, quem me liga é o diretor de transmissão da Eletrobras. Quem está me ligando é meu fiscal, não. Então, vocês entendam que isso aqui é uma prioridade realmente de sobrevivência da Chesf. Ninguém está aqui para brincar, não. A gente está trabalhando muito, fortemente. Agora está tendo alguns percalços que eu vou falar para vocês. Bom, deveríamos estar pronto o ano passado. Vamos estar com 1 ano e 5 meses de atraso na conclusão dessa obra. A subestação de Extremóis é lá em Extremóis, né? Em São Gonçalo, na verdade. E a subestação João Câmara, não é João Câmara, é em Parazinho. Mas são vizinhos. A primeira vez eu me perdi, mas depois da primeira vez você acha facilmente. Vocês terem uma ideia, a gente não está contratando a pior empresa do Brasil, nem estamos contratando Zezinho da esquina, nem empreiteirinha da vizinha. Nós estamos contratando a melhor, uma das maiores empresas de fornecimento de equipamento do mundo, chamando a ABB. Quando eu estou falando, vou falar depois em Paraíso Água Nova, eu estou falando em Alstom, as maiores empresas do mundo. E, mesmo assim, a consorciada da ABB parou, a ETE, por falta de fluxo de caixa. Infelizmente, como empresa estatal, não posso chamar o cara e dizer, meu irmãozinho, gostou não, amigo? Tchau. Vem outra. Se eu fizer isso, eu vou ter que licitar. E se eu vou ter que licitar, eu vou passar mais 6 a 8 meses para licitar, para recomeçar. Então, o melhor dos mundos é pressionar, fazer força, lutar dentro, para que ande. Então, essa obra, nós deveremos estar com Extremóis. Se alguém quiser dar um passeio lá, a obra está belíssima, já está toda habitada, ela está praticamente pronta, está com problema agora. Só não está pronta, porque nós fazemos o último nível de conexão, vamos precisar da linha, e a linha tem alguns problemas que eu vou chegar a seguir. Bom, ela está prevista para 15/11, então nós estamos a 15 dias, a 30 dias de tirar essa, digamos assim, das 5 horas durante a noite que eu não durmo, uma vai sair, se Deus quiser, dia 15/11. Para vocês verem, está aí. Essa foto foi tirada na sexta-feira, fez parte do relatório da segunda-feira. Isso aqui é o arruamento, que nós estamos concluindo, porque houve uma discussão grande com a ABB sobre até onde vai arruamento, e estamos concluindo. Você vê que está bonito de se ver, né? Se eu tivesse com a linha já chegando ali, a gente estava na situação. Eu queria fazer um parênteses aí, eu falar para o Zé Mário aqui, e já pedir uma ajuda, porque a gente deu entrada na LO, pediu a LO, e a vistoria de João Câmara, que João Câmara está para dia 30 de novembro, a LO precisa o IDEMA colocou a BITS dos bombeiros na frente. Nós licitamos esse contrato para contratar uma empresa para fazer esse estudo, porque nós somos uma empresa estatal. E, ao licitar, levou um tempo, finalmente saiu agora. Aí, depois saiu, quando nós fomos dar a entrada, descobrimos que tem que ter um CNPJ. Hoje, nessa data, o presidente da Companhia de São Francisco está saindo. O Bocho está saindo hoje.
Para eu ter o CNPJ, eu preciso passar no meu conselho, porque é uma criação de uma subsidiária, de uma filial. Então, eu estou engasgado. Eu vou pedir a você para nós irmos lá no IDEM, conversar com o Jamir, para ver se ele me dá 60 dias. Você vai ficar com o LO sob júdice por 60 dias. E, nesses 60 dias, entra o presidente novo, a gente aprova isso e dá a entrada. Eu queria tentar isso aí, queria que você me ajudasse, tá certo? Então, o João Câmara está aí. Final do mês que vem, essas 2 obras, Deus queira, vai estar completamente prontos. Amanhã, nós estamos na subestação Natal 2, reunidos com todos os participantes, sejam da minha empresa, sejam do consórcio, para avaliar o andamento, tirar a pendência, de forma que a gente chegue objetivamente nessa data. Nós vamos chegar nessa data. Aliás, nós precisamos chegar nessa data. Porque quem trabalha com obra aqui sabe, depois de 20 de dezembro, 10 de janeiro. Ainda mais com a história, o ONS não libera por causa do Natal, em Natal. Então, não vamos ter essa possibilidade. Então, a gente tem que terminar aí para não escorregar. Então, vamos em frente. A subestação está aí. Os painéis estão terminando de ser cabeados para fazer comissionamento. Estão todos os painéis aí, que é outro gargalo. Agora, o crítico, e eu volto a pegar a palavra aqui do representante da Beólica, é o licenciamento, mais especificamente, das linhas. Como a subestação tem um prazo de construção, montagem, energização superior, basicamente, 12 meses, fazer menos que isso, ninguém faz, nós, nessas condições de sistema normal, sem nenhuma inovação técnica não prevista. O grande gargalo é na linha. A linha não é fácil de você tirar a licença. E elas são 8 meses de execução. Então, você sai com a subestação, muitas vezes o licenciamento fica prendendo a subestação junto com a linha, só que existe 4 meses de sobra entre a linha e a subestação, e você é seguro pelo último. E aí você segura o último pela subestação. Então, a linha não sai antes. E quando você vai para a linha propriamente dito, você esbarra diretamente num grande problema. Todos os licenciamentos dos órgãos ambientais, hoje em dia, desejam ter a anuência dos proprietários por onde a linha passa. Para vocês terem uma ideia, eu estou ainda hoje, eu vou botar aqui, para vocês verem, essa linha está com 6 estruturas ainda resolvendo ela. Por quê? A comarca de Ceará-Mirim estava sob correção e acabou segunda-feira, e com isso nós não podemos sair com a liminar para executar. Então, essa obra está toda liberada, menos as 6 que estão na comarca de Ceará-Mirim. O que teve na Justiça Federal aqui foram todas resolvidas, inclusive com realmente um desgaste muito grande, até emocional, porque o Fabiano é uma pessoa de bem, nós tivemos que passar, não teve jeito. E, mesmo assim, nós estamos querendo, liberando essa semana, eu espero que até o dia 22, como está previsto, nós vamos estar com essas liminares na mão, com a ordem de executar, e nós vamos partir para realizar a obra e concluir. Que a pretensão é que, dia 30 de novembro, eu disse até à juíza da Justiça Federal, disse, a senhora vai ser convidada para a festa, porque eu espero fazer uma festa. Porque, nossa, não é possível que não acabe. Tem que acabar para se fazer uma festa, né? Então, o João Câmara é isso. Já está com torre montada, seccionamento de extremóis são 16, sim, tem um ponto. João Câmara, extremóis, foram encontrados 3 sítios arqueológicos para salvamento. 3. Para fazer esse salvamento, você precisa fazer um estudo, tem que mandar aqui manda Brasília, Brasília publica uma portaria, dessa portaria você consegue começar a trabalhar. O fato do arqueólogo que fez o estudo original, que identificou o sítio, ele não está automaticamente autorizado ao salvamento. É justo, porque você tem que ter tratado de preservação. Nesse momento, a portaria está em Brasília aguardando. É um trabalho de 1 semana. Agora, se a portaria não sair, e aí já fizemos trabalho lá, inclusive tem parceiros aqui que têm contatos lá no IFAM, fizeram contato, eu conversei com o Onésimo ontem. Se ela não sair, nada feito. Vai ser seguro, porque eu preciso de 1 semana para ele tirar, fazer o salvamento e eu escavar.
Então, vai ficar terminando sendo esse o gargalo final. E é imprevisível. Isso é imprevisível. Essa linha é menor, só tem um último embarque, nós estamos para resolver, não tem problema, e nós vamos chegar mais cedo, dia 15 de novembro, a gente está com ele pronto. Eu espero que essa apresentação seja disponibilizada em PDF para não acabar a bateria. E está desfocado, bateu a foto daí do iPhone. Então, ela vai ficar no PDF, fique tranquilo, todo dia, meus compromissos aqui vão ficar todos aqui. Eu já vim aqui algumas vezes, então isso aí é... Ó, esse rapaz me liga semanalmente, é outro chato que me persegue. Estou doido para ver livre dele. Acredito, gosto dele, de outras paradas, de outros empreendimentos. Mas ele para de ligar, é um danadinho mesmo. Bom, fora essas extremóides de João Câmara, nós temos também Paraíso Lagoa Nova. Paraíso Lagoa Nova já estamos em obra. Em Lagoa Nova, a subestação está em obra. E aí é bom lembrar o seguinte, estamos contratados lá com a Alstom. A Alstom tem um diretor francês que me reúne todo 15 dias conosco para acompanhar essa obra. O que acontece? A empresa teve um soluço de fluxo de caixa, a MASA, uma empresa forte, que mexe, inclusive, com gás, e passou um mês se organizando, porque venceu todo o CND dela, ela não conseguiu se renovar, como não tinha CND, não podia receber dinheiro, como podia receber dinheiro, não podia realizar. E aí é o cachorrinho mordendo o rabo e parou um mês. Mas eles estão prometendo retomar a obra, já retomaram, mas estão prometendo retomar o ritmo com mais velocidade para chegar em abril. A linha, nós estamos mandando para a DUP agora, e a previsão é de começar em novembro. Então, em maio do ano que vem, esse leilão de 2010, que é o que eu falei de Extremóide João Câmara, esse 2011, nós estaremos com eles terminados. Lagoa Nova, eu falei, tem um problema da situação financeira da consorciada. Ela já está toda terraplenada, já está toda abrindo fundação, já está fazendo a parte de drenagem, então ela está em obra, graças a Deus. Pior dos mundos é se não tivesse em obra, mas estão trabalhando. Faz parte da viagem na Azul Trip, porque, infelizmente, tiraram todos os voos de Recife que não sejam Azul e Trip. Não tem mais nenhum. A TAM foi embora, a Gol foi embora, todos. Então, ou você vem aqui de 10h45, ou você só vem de noite, ou você só volta às 3h45 ou volta às 18h. Então, e isso você não imagine, quem é casado, o problema é familiar, de só chegar às 8 horas da noite, no sexta-feira, toda sexta-feira. É um problema relativamente simpático para dentro de casa. Outro leilão que nós tivemos, esse de 2002, é o leilão da linha Mossoró 2, Mossoró 4, com a nova subestação de Touros. A previsão da gente, nós estamos com o processo dando entrada nele finalmente agora, semana que vem, e nós temos a subestação que segurará a linha. Na verdade, quem segura a data é a subestação, porque a linha vai terminar em maio, e a subestação são 12 meses, ela está sendo tratada com a ABB, uma substituição de tecnologia para colocar um sistema PAS. O sistema PAS é um sistema totalmente integrado, onde você tem muito menos necessidade de fundação, muito menos necessidade de cabo, e a velocidade é muito maior. Com isso, nós ganharíamos 2 meses, em vez de terminar em outubro, em novembro, que nós estamos falando, nós íamos terminar em setembro. Então, o esforço que a Chesf está fazendo nessa obra e nesse empreendimento é para, em setembro, nós entregarmos esse aqui. Estou dizendo a vocês que o sonho, esse empreendimento, o gestor não veio, tem um outro gestor para esse empreendimento, ele não veio, porque nós soubemos que vínhamos ontem à tarde, devido a esse problema do presidente. Eu ainda estava em Recife, deu para botar eu vinha para a reunião de obra, mas deu para trazer um paletó. Ele estava aqui na obra, eu estava de bota, calça jeans e camisa suada. Aí ele disse, vai ter senhoras na plateia, vai ficar difícil para eu estar presente aí, eu estou falando por ele. Mas esse aqui é outro gestor. E a pressão em cima da gente não é fácil. O telefone da gente é plugado na presidência o tempo todo. Então, a ideia aqui é terminar a subestação em novembro usando o sistema PAS. E, com isso, a outra linha também é maio, e nós encerraríamos todas as obras que temos de escoamento dos parques eólicos do Rio Grande do Norte até, mais tardar, setembro do ano que vem. Lembrando que Extremóide João Câmara
vai terminar este ano. Termina esse ano de todo jeito. Acreditem, a pressão é muito grande, nós vamos terminar esse ano. Quando eu falo 30 do 11 aí, eu já disse, a criança quando se ajoelha, pede a papai do céu que dê um presente de aniversário. Tal. Meu aniversário é 26 de novembro. Eu peço a papai do céu que me dê esse presente, pelo amor de Deus, para pelo menos eu poder ter um pouquinho de paz de espírito e comemorar meu aniversário. Moçada, muito obrigado aí, está à disposição. Bom, vamos ver Papai do Céu e os órgãos todos de licenciamento e de execução também, né? Aí não tem... É mais fácil apelar para eles. Bom, quero agradecer a Glauber. Vou passar então para Valmari, que é o superintendente de engenharia da COSERN. Por favor, Valmari. Boa tarde a todos. Bom, parabenizar aqui a organização em nome do deputado Mineiro pela promoção do evento, né, já é o segundo evento estratégico e bastante importante aqui para o Estado. Em seguida, agradecer pelo convite, né, em nome do presidente da COSERN, agradecer pelo convite em participar aqui do evento e por ter a oportunidade de mostrar um pouco da nossa empresa aqui e o que ela está fazendo dentro desse contexto. A apresentação, por favor. Pode passar. Opa, tem aqui, né? Bom, então o nome que eu esqueci, do Banco do Brasil, pode um negócio desse? Com 12%. A gente foca muito mais aqui, né? Então, vocês podem ver, 49% da Previ, que é do Banco do Brasil e que eu citei, 12% do Banco do Brasil, perfazendo um total acima de 50%, né, com maioria acionista aí, em detrimento de 39% de Iberdrola. Então, a maioria acionária aí, dos acionistas são nacionais. Bom, dentro desse contexto, né, a COSERN está atrelada a uma holding, que é a Neoenergia. Essa holding no setor elétrico ela é o terceiro maior investidor privado do setor elétrico do Brasil. Atende em torno de 29 milhões de habitantes no estado do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia. E uma receita operacional aí da ordem de 9,7 bilhões, aí tem 2011, mas isso é 2012. Esses são os locais, né, dentro do estado, dentro do país onde a Neoenergia tem seus empreendimentos, a distribuição nos estados que eu citei e vários outros pontos de geração em todo o Brasil. O que vem aqui é o caso do Rio Grande do Norte, né, uma área de concessão de 52 mil quilômetros quadrados, todo o estado do Rio Grande do Norte, onde atendemos os 167 municípios, um número de clientes da ordem de 1.200.000. Isso aqui é como o sistema que dá suporte à distribuição, né, o que vem da Chesf, notadamente aqui, primeiro eixo, o principal eixo aqui vindo aqui do sul, em Campina Grande, e um outro aqui do estado do Ceará, que aí perfaz essa malha aqui, que chamamos aqui da rede básica, que é da Chesf, e daí saem as derivações aí para o atendimento das nossas redes. Destacamos aqui esse eixo aqui, Natal 2 e Natal 3. Esse reforço foi feito ano passado, dando uma robustez bastante interessante aqui para o nosso sistema, garantindo justamente esse crescimento, né, que o Estado demanda através da energia, podendo suportar toda a infraestrutura que for necessária. O mais importante, como eu já comentei aqui, é justamente o advento da Copa do Mundo, onde a gente está se preparando, e esse ponto aqui que eu citei é bastante importante. Isso aqui, em números, aqui, basicamente, a infraestrutura elétrica da COSERN, né, aí tem um age de 2008 até 2012, onde faz aqui um total de 2.200 quilômetros de linha de transmissão, são 60 subestações, em 2008 a gente tinha 56, 81 transformadores de força, uma potência de 1,2 mega,
em linha de distribuição 46 mil quilômetros, e são 43 mil transformadores de distribuição aí ao longo de toda a rede. Agora aqui, mostrando um pouco mais as subestações da COSERN, né? Nós podemos citar aqui, dentro desse evento, a gente está mostrando aqui um pouco as eólicas que estão em operação e que são interligadas ao nosso sistema. É bom frisar que, quando, né, do planejamento inicial, desde a época ainda do governador Aloysio Alves, quando chegou a energia de Paulo Afonso, ninguém imaginava jamais que um dia o Estado do Rio Grande do Norte teria uma fonte de energia de geração. E aí, logicamente, os pontos mais longínquos aqui, eles são fim de linha. Então, de maneira que, como a grande parte desses parques são localizados justamente nesses pontos, a rede não foi projetada dessa forma, de maneira que apenas um percentual pequeno desses parques puderam ser interligados no sistema da COSERN, e daí a necessidade da construção dessas coletoras e linhas mais robustas, inclusive para que leve essa energia para fora do estado do Rio Grande do Norte. Isso aí a gente pode ver, justamente, esses são aqui os pontos de conexão hoje em nossa rede. Podemos citar da rede básica, as obras mais importantes, eu já comentei um pouco, justamente a entrada em operação de Natal 3, que foi em outubro do ano passado, e tem uma previsão da entrada aqui da SE Extremóis 2. Eu vou dizer aqui uma data diferente aqui do amigo, porque essa subestação ela tem uma ampliação, a Chesf está fazendo uma parte, e a a Neoenergia, através de novos negócios, está ampliando essa subestação, e essa ampliação acontece aqui em março, inclusive é daqui que a gente vai derivar o fornecimento da energia para o aeroporto, o novo aeroporto lá em São Gonçalo. E outro ponto importante aqui, previsto para 2015, eu não me recordo se foi citado aqui anteriormente, mas é SR o RES9, que também está atrelado a essa questão das coletoras lá na região lá de Lagoa Nova. Então, essas aqui são as 3 obras mais importantes previstas aqui no reforço do Estado, que estão diretamente relacionadas a nós que fazemos a distribuição dentro do Estado. Aqui eu já tinha citado, né, no caso, para o fornecimento de energia para o estádio, em razão das exigências da própria FIFA, nós tivemos, com o reforço aqui de Natal 2, nós temos 2 alimentadores, um que vai sair da subestação de Lagoa Nova, que é próximo ali do Hiper, a gente vai duplicar a capacidade de transformação, vai chegar um novo transformador, que ele já está em transporte, essa subestação entra em operação no final do ano, em dezembro. De lá sairá o alimentador principal, que vai fazer o fornecimento prioritário da energia para o estádio, Arena das Dunas, e também já está concluído um alimentador que sai lá de Bom Pastor, Natal 2, que é, vamos dizer assim, é o backup numa eventual falta desse alimentador inicial que eu falei aqui, o principal que sai de Lagoa Nova. Então, são critérios estabelecidos pela FIFA e que nós tivemos que cumpri-lo para poder atender essas exigências e fornecer energia durante o período da Copa do Mundo. E outro ponto importante, já tinha falado aqui, justamente aqui, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Só ilustrativo aqui, só para mostrar a malha, né? Isso aqui são os alimentadores e redistribuição que existem dentro do Estado, para mostrar que a presença nossa é em todo o Estado. Um pouco do nosso mercado, predominantemente residencial, que é esse azulzão aqui da pizza. São 85% de nossos clientes, aqueles 1.200.000 e pouco, são clientes residenciais, dos quais 36% com baixa renda. Essa nesguinha menor aqui de 0,39% é o segmento industrial, que é responsável por 12% da energia comercializada. Então, aqui temos aqui a participação em quantidade de clientes e aqui em quantidade de energia que esses clientes consomem. Um histórico corrigido do investimento feito pela COSERN em suas redes, né, de 2009 a 2013. A previsão nossa é de um investimento esse ano concluir até o final de dezembro de 189 milhões de reais. Dentro dos nossos estudos agora, para o ano que vem, deve ficar em algo em torno de 220 milhões. Tudo isso, né, para fazer a expansão e o reforço de rede necessário para atender justamente o crescimento dentro do Estado.
Só para vocês terem uma ideia, quando a empresa foi privatizada em dezembro de 97, tínhamos algo em torno de 600 mil clientes, hoje temos 1.200.000, algo tipo dobrou, né? Isso só em termos de clientes. Vamos falar um pouquinho só sobre os indicadores clássicos do setor elétrico. O DEC teria que tentar retratar aqui para vocês, rapidamente, que é o tempo, em média, que cada consumidor da Cosern passa sem energia. Em 97, era 42 horas, tá certo? A média Brasil hoje é de 18 horas, a média do Rio Grande do Norte, do Nordeste também é algo em torno de 18, só na casa decimal aqui. A meta que a ANEEL estabeleceu para a Cosern para o ano de 2012 foi 16,66 e o indicador atingido pela Cosern foi de 14,48, mostrando isso aí, que a gente está bem sintonizado com, aliás, melhor do que a média nacional e bem sintonizado com a meta estabelecida pela ANEEL. O FEC seria justamente a frequência, ou seja, quantas vezes faltou energia para cada cliente, em média, no estado do Rio Grande do Norte. Isso era praticado em 97, algo em torno de 25 horas. A média Brasil é de 11, a média do Nordeste é de 10. A meta... Desculpe. A meta estabelecida para a Cosern pela ANEEL é de 13, e nós praticamos ano passado, terminou com 7,9, basicamente 8. Com isso, né, podemos registrar nas últimas pesquisas, a ABRAD é a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, basicamente quase todas são associadas, e ela faz, a cada ano, uma pesquisa através do Vox Populi, qual é a satisfação dos clientes com relação ao produto entregue pelas distribuidoras, ou seja, energia elétrica, os clientes residenciais, nesse caso. Isso aí mostra o desempenho da Cosern ao longo desse tempo, desde 2007 até 2013. Esse número aqui é o índice de satisfação, 74, que pulou para 80, agora em 2013. E esse número aqui é a posição do ranking da Cosern com relação às outras distribuidoras, que, especificamente aqui para o ano 2013, nesse indicador, foi a nossa melhor posição, 12º colocado no país, com a média de 80% de aprovação dos clientes. Isso só vem corroborar com o que eu falei com relação ao investimento que foi feito e os dados de DEC e FEC que foram apurados. Está aqui também, com relação à ANEEL, a ANEEL também faz a cada 2 anos, né, Karine? Anual também, anual. A posição, a Cosern ficou esse ano que fechou agora no ranking das 10 melhores do país, com a média de 71,4. Uma observação que a gente faz é que essas aqui acima são todas empresas de pequeno porte, de tal maneira que, se colocássemos nesse ranking aqui apenas as empresas de porte maior, acima de 400 mil clientes, a Cosern seria a primeira colocada. Okay? Essa aqui é a média do Brasil, não sei se dá para ver esse número direito aqui, pelo menos na minha posição não dá, a da Cosern foi 71 pontos. Pronto, era isso que a gente gostaria apenas de mostrar. E esperar que algum questionamento que possa ser feito a respeito da Cosern, a gente possa responder aqui no momento da mesa. Obrigado. Okay, obrigado, Paulo Mari. E o nosso último painelista aqui, o Mário, que vai aqui representar o coordenador de desenvolvimento energético da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Com você, Mário. Boa tarde a todos. Eu vou usar um pouco da informalidade, porque eu acho que depois dos especialistas em transmissão e distribuição mostrarem suas apresentações, eu não teria esse atrevimento de fazer algo diferente. Mas nem por isso deixarei de abordar aqui algumas questões que eu acho que devem ser registradas. Todos que militam nessa área de eólica, desde 2009, que vem acompanhando o modelo que foi inicialmente concebido, que era de fazer o leilão de geração para, em seguida, fazer o leilão de transmissão, tendo conhecimento da localização dos projetos vitoriosos. E o modelo, inicialmente, ele casava o cronograma entre a geração e a transmissão, fazendo com que os prazos, no final, coincidissem. Essa era a ideia. O que, na prática, infelizmente, não se confirmou. Por isso que gerou tanta celeuma em torno do assunto.
está mais do que comprovado de que o prazo necessário para se fazer obra de transmissão, ele transcende o cronograma inicialmente previsto por todos os complicadores que o próprio Glauber já colocou aqui. E até bom ressaltar o rigor com que hoje em dia o licenciamento no Brasil é feito para dar mais segurança aos projetos. Isso pode ser perfeitamente constatado, inclusive, com os grandes projetos hídricos que a gente vê que demandam vários anos para poder, na prática, começar a construção das hidrelétricas. E não podia ser diferente. Como a Chesf foi ganhadora dos primeiros leilões de transmissão realizados após cada leilão de geração, praticamente todos os prazos foram extrapolados. Agora, deve-se aqui ressaltar que, tão logo ela foi, digamos assim, chamada para dar as suas explicações e também a publicação de novos prazos, novos cronogramas de execução, ela o fez, digamos, com bastante eficiência e, se não tivesse tido esse comprometimento que o Glauber colocou aqui e todo esse afinco e a própria pressão, não somente do governo do Estado, mas também dos próprios empreendedores e do próprio governo federal com relação a essa questão, creio eu que os prazos seriam bem mais elásticos. Então, estou aqui fazendo justiça que o presidente Bosco, que hoje está deixando a empresa, veio aqui, admitiu os seus erros e se comprometeu em antecipar os prazos dentro do que seria razoável. Agora, esse tipo de situação, ele só enalteceu uma certa vulnerabilidade que o Rio Grande do Norte sempre teve por não ter vocação para a geração de energia. Como já foi dito várias vezes, historicamente o Rio Grande do Norte sempre foi um estado que demandou energia. E para piorar a situação, geograficamente ainda está situado numa condição de ponta de linha, o que fragiliza mais ainda em relação aos estados que ficam mais próximos da geração. E era só questão de tempo para que essa situação viesse a acontecer. E constatado, nada mais restava para se fazer senão buscar uma forma de mudar esse cenário. E qual seria essa forma? Uma vez que a EPE, que registra, que recepciona todos os projetos, ela monta o seu banco de dados, ela, desde 2009 para cá, com todos os leilões que foram realizados, ela já tem essa informação da localização dos projetos que foram cadastrados, porém não foram vitoriosos ainda no leilão. E com essa informação, ela permite com que ela mude o seu posicionamento, já que a EPE é uma empresa que assessora o Ministério do Minas e Energia, para que inverta a posição. De que forma? Fazendo com que o Estado do Rio Grande do Norte, como sendo um dos estados com maior potencial de geração eólica do país, venha a ter um sistema robusto e estruturante que permita explorar o seu potencial por um bom período de tempo, sem estar condicionado a essa questão, sem estar fragilizado pela questão do escoamento da energia. E a boa notícia é essa, que está previsto para o primeiro trimestre do ano que vem, finalmente, uma grande licitação, toda ela em 500 kV, que o Rio Grande do Norte não tem ainda, apesar de que já existe obra sendo executada para esse nível de tensão, que está previsto para, também com o cronograma extrapolado, está previsto para abril de 2014, mas a boa notícia é que todos esses trechos em 500 kV que estão sendo construídos isoladamente vão ser interligados, inclusive juntando o João Câmara a Sul, fazendo essa junção, que é extremamente relevante para que o Estado tenha essa condição de, no médio prazo, poder escoar toda a energia que vier a ser gerada pelos próximos leilões de energia sem nenhum tipo de percalço. Eu acho que essa talvez seja
para quem milita nessa área, digamos, a melhor notícia que se poderia ter, porque vai dar condições de realmente o Estado poder explorar todo o seu potencial sem que a gente seja fragilizado pela questão da infraestrutura. E essa obra vai permitir também explorar a geração solar. Ela não vai ficar restrita apenas à componente, à fonte primária eólica. Sim, e uma coisa interessante, a partir do momento que esse leilão vier a ser realizado, que o contrato venha a ser assinado, ele dá condição de que, para os próximos leilões de geração, a ANEEL já lance mão desse projeto para poder fazer com que o Rio Grande do Norte volte novamente a ter a competitividade que perdeu em função da sua fragilidade por não ter um sistema de transmissão robusto. Esse é o papel que a Secretaria, da mesma maneira como o Glauber disse que ele é pressionado, nós também somos, e também, por tabela, nós pressionamos o Ministério de Minas e Energia, e praticamente todo mês nós temos reuniões no Ministério, e o Ministério está bastante receptivo, entende esse clamor do Rio Grande do Norte, e está fazendo todo o esforço para que realmente esse leilão venha a se realizar no próximo trimestre de 2014. Com relação a essa... Eu não sei que eu tive que me ausentar, Glauber. Você chegou a fazer menção sobre a obra da ETN? Não. A obra da ETN, que a Chesf também tem participação, apesar de que ela está consorciada com outra empresa, é a obra que vai fazer com que o primeiro trecho em 500 kV do Rio Grande do Norte venha a ser implementado, que é de João Câmara até Campina Grande. Para quem trabalha com informações oficiais da ANEEL, vai ver que essa obra foi alterado o seu calendário para janeiro de 2015. Entretanto, ontem, sabendo que eu viria aqui hoje, entrei em contato com o Adelso, que é o presidente da ETN, e a informação que eu já tinha pego extraoficialmente sobre antecipação de prazo, ele confirmou. Essa obra vai ser concluída até abril de 2014, quer dizer, é uma boa notícia que vai ser antecipada de janeiro de 2015 para abril de 2014. E nessa obra, se eu não me engano, estão 28 parques eólicos que estão dependendo dela para se conectar. Então, também é outra notícia que eu acho que merece registro. E, no mais, eu vou aguardar aqui as demandas das perguntas para poder, com isso aqui, o debate, digamos, ser mais proativo possível. Muito obrigado a todos. Obrigado. Então vamos às perguntas. Até agora chegou apenas uma, tem mais perguntas aí. O pessoal, por favor, pegar as perguntas. E aí uma para você, Glauber, que é: os parques eólicos estão remunerados sem operar. Existia a intenção da ANEEL de repassar esses custos para a Chesf. Como está essa questão? Bom, realmente existe uma briga dentro do governo sobre esse fato. E aí eu vou me valer, como diriam os advogados, da fala de Gugel. A Chesf entrou nos primeiros, e por entrar nos primeiros, ela foi alçada aos equívocos de planejamento que levaram a esse problema. Uma coisa é você fazer um parque, e aí eu digo que com muito esforço, eu conheço bastante, tenho andado dentro deles o tempo todo, que é uma estrutura localizada. Eu estava comentando com o deputado aqui que eu tenho uma linha no Ceará que tem 516 proprietários. Como você consegue negociar com 516 proprietários num prazo de 3 meses, mais 3 meses para licenciar, para começar o empreendimento? É impossível. Se você perguntar a quem fez o planejamento em 2009, se eles conheciam um órgão chamado IFAM, eu tenho certeza absoluta que eles não sabiam nem que existia. Que é um órgão que tem legislação própria, é um órgão que tem poder de polícia e que tem que ser respeitado. Então, quando você junta órgãos que são importantíssimos para a nação, como são os órgãos ambientais e o IFAM, além, obviamente, do DNPN, obviamente, INCA, todo esse pessoal que
envolve o empreendimento de linha, você começa a entender a complexidade que é fazer uma linha de transmissão. Então, antes era um processo. Em 2009, mudaram o rito da prosa para fazer um leilão de transmissão para atender os parques. Ficou tão cabal que esse processo não é o correto, que o LER desse ano, os leilões de energia renovável desse ano, já são completamente diferentes. O empreendedor vai se conectar, procurar se conectar à instalação mais próxima que vai ter energia, capacidade de recebê-lo no prazo de conclusão. É incompatível você partir com a geração e, em seguida, partir com o leilão de transmissão. Do ponto de vista da teoria, do papel, é perfeito. Do ponto de vista da execução, não é fático, não é real. E aí, esse assunto, para ser preciso, não só a ANEEL, não. Deixa eu ver aqui. Há um mês e pouco atrás, nós fizemos a resposta que o presidente encaminhou para o Tribunal de Contas também sobre esse assunto dos atrasos. Já respondemos ao Ministério Público. E, quando nós levantamos todos esses problemas, normalmente os interlocutores do outro lado ficam um pouco dificultosos para responder, porque é complicado você fazer planejamento sem conhecer a realidade local das pessoas, das situações da cidade. Vocês terem uma ideia, já houve leilão que colocaram uma subestação dentro de uma ZPE. Já houve leilão em que no mapa liberado para nós, empreendedores, não tinha Mata Atlântica. E nós tínhamos 10 mil quilômetros quadrados de Mata Atlântica transversais. Lembrando aqui, Gugel, Paraíso Lagoa Nova, que eu citei aqui, eu simplesmente, o mapa que foi colocado, e como mina é subterrâneo, você não tem acesso visual quando você sobrevoa de helicóptero e tal, quando nós vimos o mapa, passava tranquilo. Quando ganhamos, que fomos para dentro para ver a liberação de mineração e tudo mais, encontramos a Cruzeida, uma mina avaliada em $1 bilhão. E a gente é passado no meio. Veja como é fácil negociar isso. Então, quando a pessoa lá diz que tem que fazer em 18 meses, nos dá um mapa e nos dá um edital, ele coloca um assunto frio. Quem, em 2009, falava no aeroporto o grande aeroporto, lá perto de Extremóis? Pouquíssimas pessoas, talvez o planejamento. Hoje, nós estamos convivendo com a maior especulação imobiliária daquela região, porque vai ter o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que é Extremóis. Então, quem, naquele tempo? O planejador observou isso? Não. Nós, empreendedores, conhecíamos disso? Não. Agora, vá comprar 1 metro quadrado de terra em Extremóis hoje, como era em 2009. Completamente diferente. É completamente diferente. Porque existe Copa do Mundo, todo mundo quer fazer empreendimento para vender para a Copa do Mundo, e depois existe o empreendimento mais importante, que é o aeroporto, que é para sempre. E aí fica difícil. A ANEEL levantou esse problema, nós já respondemos, e vou lhe dizer aqui que ninguém está aqui para brigar, mas vamos até a última instância, a JB, Joaquim Barbosa, se for necessário. Tem uma pergunta aqui, no plano de expansão da EPE, a previsão para o aumento de potencial da SES de João Câmara 2 e 3, e a data prevista é janeiro de 2016. É realista? A pergunta é essa. Mas antes de você perguntar, eu quero registrar a presença aqui do nosso presidente do Amaro, que é o presidente da Fierne, e agradecer, Amaro, em meu nome, em nome da Assembleia, em nome do CERN, do SEBRAE, do CETEGAS, a sessão aqui do auditório e essa estrutura. E se você quiser falar logo, entendeu? Já pode, você tem... você tem, mas a gente quer ouvir você aqui ainda, tá bom? Mas se você puder ficar um pouquinho mais para ouvir aqui e também fazer a sua fala. Bom, então, novamente para você aí, ó. É realista? Eu não vou nem entrar no mérito para dizer que quem não conhecia o aeroporto 2009 está danado, viu? Está lascado, porque o aeroporto existe desde os anos 90, aqui, dos anos 80, existe a prevenção do aeroporto, mas enfim. Ia sair desde 2000,
Estava previsto para ter acontecido já. Eu gostaria que o presidente Fieschi falasse, porque só eu apanhar aqui está cansando. Eu não quero falar, não, por favor. Ninguém. Vai voltando aqui. Só comentei. Não, é brincadeira. Mas, assim, estou à vontade aqui. Eu acho que a gente, primeiro, eu queria pedir desculpa, deputado, e agora na presença do presidente, que nós, quando entramos aqui, e não agradecemos, porque eu me perdi um pouquinho. No folder tinha 2.860 Avenida Salgado Filho, e aqui é 1.300 e alguma coisa. E eu me perdi completamente, cheguei meio excitado, para aí, quando eu entrei, não agradecer a oportunidade. A companheira da São Francisco irá a qualquer fórum que fosse falar sobre energia, em especial sobre energia eólica e em especial sobre a parte de transmissão. Aqui, a empresa está fazendo 65 anos e não está no rol delas esconder informação. Tanto que eu não trouxe aqui uma informação, uma apresentação empresarial. As coisas belas da Chesf, que eu lhe garanto, tem várias. Eu trouxe aqui as informações com datas, para vocês depois me ligarem e cobrarem. Meu irmão, larga de ser mentiroso. Mas não, para vocês acompanharem o andamento e a realidade dos fatos. Que eu acho que para vocês que estão aí é mais interessante. Com respeito a 2016, eu lhe garanto o seguinte, a subestação de João Câmeras e Extremóis vão estar prontos até o final deste ano para receber quem vier em 2016. E nosso vizinho lá em Extremóis é a Energia, que nós perdemos o leilão para eles, apesar de nós termos um ótimo relacionamento, inclusive a presidente deles é uma colega minha de turma, Solange. Foi um vexame a gente ter perdido esse leilão, porque na minha subestação ele está colocando um transformador, 2, mas a gente aceita ele como vizinho, um vizinho bem simpático. Eles vão terminar agora, estão bem adiantados, e nós vamos ter a subestação pronta para receber todo mundo. E está já a linha chegando, linha de gerador eólico para lá. Então, do ponto de vista de 2016, fique tranquilo, a infraestrutura para receber quem ganhar esse leilão vai estar à disposição, porque a subestação vai estar pronta este ano. Obrigado. Bom, tem uma inscrição, vamos abrir, né? Eu acho que Luiz, da ADX Consultoria, queria usar os microfones, eu peço só para passar rapidinho, depois a gente vai ouvir mais uma fala que é para Mário, vou até já passar para ele. Sei. Boa tarde a todos. A pergunta poderia ser para toda a mesa, mas talvez o próprio deputado Mineiro pudesse responder. É que quando a gente fala de pagar por parques parados, multar a Chesf, que é uma empresa estatal pública, não, ou seja, parte ao governo, tanto o pagamento pela energia não gerada como a multa vai cair no bolso de nós, cidadãos consumidores. Como blindar a gente contra essa falta de sincronia do governo e, às vezes, até a falta de maior entendimento? Mário, quer comentar? É só, na verdade, assim, o modelo mudou. Só para você ficar tranquilo, o modelo mudou absolutamente. Hoje, como eu estava falando antes, os parques que ganharem vão ter que ganhar para se conectar em uma estrutura existente que já esteja em andamento para estar pronto quando ele chegar. Então, não é assim, eu ganhei ali e agora se virem para tirar minha energia. Mudou a lógica. É uma lógica mais na frente. É interessante, quer dizer, essa condição de que mudou para blindar, como diz o consumidor final. Agora, também vendo o lado do investidor que participou de um leilão. O leilão tinha um regramento claro no seu edital, onde ele tinha prazo para poder concluir, onde ele contraiu o financiamento, onde ele tinha que começar a pagar pelo dinheiro que ele tomou emprestado. Cumpriu o prazo, ele também teria que ter a receita assegurada para fazer face às suas despesas. Eu não estou querendo aqui defender o interesse do empresário, mas também vejo que o modelo ele tinha suas falhas. Graças a Deus que foi revisto e daqui para frente eu creio que esse tipo de erros não serão mais cometidos. Tudo isso é um aprendizado. É tudo muito novo. A coisa começou em 2009. A gente está apenas com 4 anos. Então, graças a Deus que a gente está ainda no início, tomando, digamos, fazendo as correções de rumo.
Perguntaram se eu saberia precisar o tamanho do prejuízo para o Rio Grande do Norte por conta da demora na construção das linhas. Eu, particularmente, não, mas hoje pela manhã, se eu não me engano, acho que foi Flávio Azevedo que colocou um número de 240 milhões. Eu não sei qual a origem dessa informação. Você saberia, João Paulo? O Flávio citou em relação ao que é pago pela sociedade. Né? Ou seja, verdade, mas a pergunta aí, eu acho que é uma outra. A pergunta é o seguinte, porque eu até estava pensando sobre isso, então quem puder aqui ajudar. Tem dito o seguinte, que o Estado do Rio Grande do Norte perdeu a posição que tinha no passado recente devido à falta da linha de transmissão. Né? Então, tem como mensurar esse prejuízo? Essa é a questão. Vamos lá. Com relação a perder, nós não perdemos. Nós continuamos na liderança do processo, seja na quantidade de energia contratada, em detrimento de qualquer outro Estado da Federação, seja, ou inclusive até com a novidade. Até então, a gente sempre ficava na condição da liderança da energia contratada, mas da energia gerada, o Ceará, pelo fato de ter largado na frente, ele tinha sempre a liderança. E a coisa já inverteu. Hoje, o Rio Grande do Norte já ultrapassou o Ceará em relação à operação e continua na liderança em relação aos demais. Agora, fomos prejudicados, sim. De que forma? Na hora que a gente tem menos projetos cadastrados e habilitados para participar do leilão. E é essa condição que a gente quer reverter com essa licitação desse que nós chamamos de linhão, digamos assim, ou sistema estruturante de energia, de transmissão, que vai dar condição de, à medida em que o contrato do ganhador venha a ser assinado com as instituições oficiais, que a EPE e o MME já reconheça essa obra para permitir que novos projetos já possam ser contemplados, contando com o cumprimento desse cronograma dessa obra. Alô? Ótimo. Aqui eu estou com uma pergunta de André da DESA, André Rocha. Se não for justo, é porque eu de perto eu só leio de longe. Ele perguntou se eu já tenho DUP e se já está negociado com os proprietários nas linhas de extremóide de João Câmara. Nós temos DUP. A DUP, vamos permitir um parêntese, foi uma das coisas mais esquisitas que eu já vi no setor. Eu estou no setor elétrico há 29 anos somente. A maioria de vocês nem tinha nascido quando eu entrei no setor elétrico, e foi uma das coisas mais esquisitas do planeta Terra. Nós demos entrada no dia 11 de maio de 2012 e só conseguimos a DUP 8 meses depois, em março do ano seguinte. É simplesmente uma coisa que eu não consigo nem entender. Eu tento entender, mas não consigo entender. Mas, graças a Deus, nós obtivemos. E só com a DUP nós começamos a obra, porque nós tínhamos muitos embargos e o IDEMA nos flexibilizou em função da DUP, nós iniciarmos a obra. Nós temos a DUP. Foi com esta DUP que nós entramos no Lagoon Clube, infelizmente vamos passar no Lagoon Clube. É com essa DUP que nós estamos fazendo. Se os senhores virem os empresários que nos circulam na obra, é Hasbun, é Lagoon Clube, Taufik, só são empresários conhecidos de todos aqui como empresários de porte do Rio Grande do Norte. Então, aquela área do aeroporto, extremamente disputada pelo alto empresariado desse Estado. Então, nós só conseguimos passar, e agora nós temos 6 torres em 2 únicas glebas, porque essas 2 glebas dos proprietários estavam em Ceará-Mirim, perto de Ceará-Mirim, e ali a Justiça Federal não tem jurisdição, quem tem jurisdição é a Comarca Ceará-Mirim, e ela estava sob correição, e finalmente terminou agora, no início da semana, nós estamos esperando que a liminar se cumpra. Ela cumprida de imediato, mas nós temos, desde março, essa DUP para a gente trabalhar. Ok, então, para a gente encerrar, tem Paulo. Jean, você
quer depois fazer algum comentário? Então, vamos ver Paulo Jean e passa para o Amaro e a gente encerra. Pois não, Paulo. Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Henrique, sou assessor do CTGAS-ER. Pelo que eu vejo, nós estamos sendo punidos duplamente pela linha de transmissão. E aí não é uma questão de ser contra ou a favor da Chesf, mas o prejuízo que o Estado está tendo com a linha de transmissão, ele só se agrava, porque você tem um potencial eólico muito grande e você atrai muito empreendimento. E aí você começa a produzir e não escoa. Então, qual foi o remédio para isso? Foi piorar a situação no Rio Grande do Norte. Então, você só faz leilão agora se você tiver a linha. Então, você prejudica o Estado duplamente, porque além de não ter a linha para escoar o que já tem, você impede que outros projetos se instalem porque não tem a linha, né? Então, é mais um registro para dizer que não é absolutamente nada contra a Chesf, mas é que a linha de transmissão tem sido um gargalo que vai desencadeando muita coisa negativa dentro de um potencial eólico que nós temos. Então, realmente, existem problemas da Chesf muito sérios, muito grandes, mas o Rio Grande do Norte precisa ser priorizado e o Rio Grande do Norte pode ser o grande parceiro também para poder superar esses gargalos institucionais ou políticos, seja o que for, mas nós estamos perdendo o fio da meada nisso aí. Eu só fazer um contra-registro rapidinho. Não vou tomar com o pessoal de jeito nenhum. Fique tranquilo, senão já não vamos tomar com o pessoal. Eu só queria dizer a você o seguinte, essa solução vai se resolver um dia quando alguém de bom senso nessa nação tomar a decisão de bater na mesa e dizer se licita uma linha de transmissão com corredor com licença prévia. Quando alguém de bom senso nesse país tiver coragem de fazer isso, aí isso vai acabar. Porque você licitar 516 proprietários envolvidos numa linha que eu tenho em Sobral-Acaraú, e você querer que eu consiga em 3 meses negociar com eles todos, é realmente uma ficção científica. É só você entender que, se você acha que a ansiedade e o Rio Grande do Norte sempre é jogado, eu concordo plenamente. Mas eu diria mais a você, muito mais está sendo nós. Nós estamos perdendo receita aqui, o prazo de receita de um ECG é menor do que o leilão normal, são 25 anos, e nós estamos ameaçados de multa e de recomposição, como foi levantado aqui. Isso, e a imagem de uma empresa que 65 anos, respeitada mundialmente, que a Chesf tem trabalhos em todos os seminários do mundo, reconhecida como uma das melhores empresas do mundo de energia, está hoje péssima. Eu acordo de manhã, meu carro tem multimídia, eu vou trabalhar vendo Bom Dia, rezando para as ECGs não irem para o Bom Dia Brasil. Eu vejo o Jornal Nacional, quando eu não estou dando aula, pedindo a Deus que não apareça. Porque quando não tem o que fazer a Globo, eles lembram da gente. Sempre. Não tem matéria para fazer, aí bota lá. Os parques. Outro dia botaram os parques do Ceará, que não estão prontos. Filmaram lá o parque, só a estrutura, sem as hélices. Os parques estão todos prontos e não geram. É só assim que a gente... Então, sair da vitrine é meu sonho, acredite. Jean? É uma posição conciliatória e um registro histórico. Eu acho que essa celeuma não acabou. Como você bem mencionou, vai haver toda a discussão sobre multa, sobre quem prejudicou quem, etc. Isso do ano que vem é R$1 bilhão pagos pelo contribuinte, mas pagos, registre-se, por uma conta de luz que nós pagamos, onde já está provisionado um recurso para esse tipo de contingência. Isso pode acontecer. Isso está previsto no sistema elétrico brasileiro e o brasileiro, inclusive, teve a tarifa de energia rebaixada. Quer dizer, não subiu o preço na ponta. Então, isso estava previsto. O outro registro que eu quero fazer é que isso faz parte da curva de aprendizado. Eu participei, você também, Zé, lá na época, meu adjunto lá na nossa Secretaria de Energia, nós participamos da concepção do processo das ECG junto com o Maurício Tomasquim, junto com o Miranda, junto com esse pessoal. Na época, a nossa posição era um pouco mais radical, mas nós fomos convencidos por eles que eles não podiam defender perante o governo um investimento antecipado em linhas de transmissão onde não havia nada. Então, nós estamos falando de uma época que é 2007, 2008. 2008, nós tivemos uma grande reunião no Rio de Janeiro para decidir as ECGs, que foram copiadas a propósito da biomassa do Centro-Oeste, não é? E aquilo pareceu a todos uma solução realmente interessante,
porque, apesar do prazo, apesar de esperar o resultado do leilão, aquilo era a única coisa que o governo, a EPE pelo menos, precisava para dizer, olha, eu preciso fazer linha de transmissão para esses lugares. O Rio Grande do Norte, como se viu aí, era um deserto de linha de transmissão e de escoamento de energia, pelo menos a partir dele para fora. Então, na época, eu não gosto quando eu ouço falar as ICGs foram um erro, foram uma coisa errada. Não foram erradas. Ela faz parte da curva de aprendizado da gente, como fez parte da curva de aprendizado da Chesf, quando deu aquele deságio alto, um deságio alto que, na verdade, é bem negativo, e acreditou que eu sou a melhor empresa conhecedora do Nordeste, eu conheço melhor do que ninguém, do que meus concorrentes espanhóis, coreanos, sabe lá onde, as condições para fazer uma linha dessa. E também julgou, eventualmente, julgou mal, ou julgou abaixo das expectativas, as dificuldades. Nós sabíamos, mas não tínhamos a experiência toda que vocês passaram a ter, da valorização das terras, por exemplo. Eu não digo nem que o aeroporto seja o melhor exemplo, porque o aeroporto, como o Mineiro ressaltou, já era conhecido, mas certamente vocês não conheciam o poder de barganha que os proprietários das regiões de eólica, inclusive João Câmara, Parazinho e até antes, Ceará Mirim, São Gonçalo, passaram a ter, que é até fruto de uma melhora da condição social e econômica daquela região. O pessoal passou a barganhar, ficou preocupado. Olha, se eu botar uma linha de transmissão aqui, será que eu vou perder a oportunidade de botar um parque eólico? O que é que você me dá em troca de eu sacrificar minha terra para você colocar sua linha? Então, todo esse processo foi uma curva de aprendizado. Eu não diria que foi um erro, acho que todo mundo aprendeu, vocês tiraram o atraso, e provavelmente o governo federal vai ser compreensivo com isso e vai entender a situação e, digamos, não multar totalmente, multar menos, ou buscar uma solução de transição, uma questão que vai acabar boa para todo mundo. Mas não acho que foi um erro, não. Era só esse reparo histórico. Ok. Bom, presidente, o senhor quer fazer um complementar aí o cumprimento, depois a gente passa para fazer o encerramento aí. Deputado Mineiro, boa tarde a todos. Claro que essa casa fica feliz. Presidente, se você quiser falar em pé, porque está acontecendo uma coisa inédita aqui na sua casa, nós estamos transmitindo pela web ao vivo aqui, viu? Então, fala aqui em pé, porque senão... Claro que trazer um evento desse para a nossa casa, a indústria do Rio Grande do Norte agradece, e não existe, deputado Mineiro, indústria sem energia. Não existe. Ele serve como medição do crescimento industrial de qualquer estado e qualquer país do mundo. O crescimento da energia significa desenvolvimento, significa novos investimentos. E entendo que o Rio Grande do Norte, quando descobriu essa nova matriz que o nosso Estado tem, graças a uma série de trabalho desenvolvido pelo próprio governo, pelos empresários, empreendedores que acreditaram e que tiveram esse perfil desenhado num cenário de uma crise mundial. Quando se falava em 2006, 2007, falar em parque eólico, todo mundo só sabia aquele parque eólico que existia ali em Punaú, que era da COSET, todo mundo só sabia aquele parque lá. Eu, como vou toda semana para a fazenda, passava todo mundo disse, isso aqui a gente está na Europa, porque só veio aqui na Europa, quem já tinha tido a oportunidade de ir. E fiquei, em 2011, quando assumi a federação, a quantidade de projetos de energia eólica que existia. O Rio Grande do Norte sempre em primeiro lugar nos leilões na quantidade de projetos. Claro que ia ter que enfrentar um gargalo, dar um tilt, que foi o que aconteceu. E a nossa preocupação era que mesmo no seno da atividade, mas conhecendo que todo setor que tem uma demanda muito grande e não existe um ordenamento disso aí, vai dar um momento que vai dar um tilt. E, naquele momento, no ano passado, inclusive, fizemos a Federação das Indústrias, através do seu presidente Flávio, chamou a atenção naquele momento que era o que podia acontecer. O ano passado, dentro do seminário que foi feito, esse aqui, Jean Paul, o senhor presidente Mineiro, nessa questão da energia, foi chamada a atenção. E, realmente, em abril desse ano, e como não tinha acontecido nada, eu fiz um depoimento aqui na imprensa e um cara disse, você deve ser doido. Como é que eu vou acionar a Chesf pelo não cumprimento?
Eu estava chamando a atenção naquele momento que todo mundo sabia que existia um problema, mas ninguém tinha tomado uma atitude. E, realmente, foi importante, naquele momento, o governo do Estado, junto com a Federação das Indústrias, junto com a CHESF, junto com as empresas que estão aqui presentes hoje, e fizemos um pequeno seminário para discutir a questão. Inclusive, Cláudio, eu quero que você mande um abraço lá para o João Bosco. O João Bosco esteve aqui naquele evento, esclarecendo uma série e dando a mão palmatória da dificuldade que existia na CHESF. Porque eu acho que o mais importante, dentro de um conflito desse, deputado Mineiro, é você reconhecer que errou. E, naquele momento, João Bosco disse, pessoal, eu quero trazer a esse plenário aqui, tinha mais de 200 empresários ali naquele momento, reconhecendo que havia um erro e que queria recuperar esse tempo perdido. E foi o depoimento de João Bosco, eu achei, dentro de um cenário de meia-culpa, ele trouxe isso aí e procurou a solução, e deu o depoimento, mostrou o que é que podia ser feito, o que é que não podia ser feito. E eu acredito que, se as instituições estiverem preocupadas, o governo, a Assembleia, a Federação das Indústrias, COSERN, os empresários que estão aqui da área de energia, a gente vai conseguir chegar à solução. Porque, quando existe boa vontade, isso que o Glauber estava falando, na hora que eu tenho que passar 800 proprietários, na hora que eu tenho que fazer uma legislação que existe do IFAM, nós não estamos querendo desobedecer a lei, mas temos que procurar a necessidade que o Estado tem, é o cavalo selado passando, o Estado tem uma oportunidade de crescimento econômico e produzir energia. Hoje, as cidades que estão contempladas com a presença da energia eólica mudaram a história da cidade, mudaram a história da região. Porque temos escutado algumas pessoas falando que a energia eólica não traz nada, não traz crescimento. Meu amigo, só se você for louco, se você não tiver percepção de entender onde está acontecendo a energia eólica, onde está acontecendo o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte. Quero deixar essa casa à disposição, deputado Mineiro. Tenho uma compreensão, tenho um entendimento, os empresários que estão aqui presentes. Essa casa é um fórum de discussão constante. Nosso presidente do CT Gás, Flávio, uma pessoa que está inteiro dispor, ele esteve aqui hoje de manhã, eu pedi ele que ele se fizesse representar essa federação. Infelizmente, eu já tinha um compromisso que eu tinha assumido, mas quero me colocar à disposição, através do CT Gás, através da própria federação, do Senai, o que a gente puder fazer para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Então, deputado, para mim é uma honra trazer aqui esse evento para casa, a casa conta de portas abertas, Jean Paul, sabe que se pode contar com essa casa. E dizer a Glauber que, assim, o fato de ele dizer que há 5 anos ninguém sabia do aeroporto, sabia, Glauber. Agora, ninguém acreditava que o aeroporto ia ser construído. Como é que você começa a construir o aeroporto, vai fazer a pista, e como é que vai acontecer depois? E, realmente, 20 anos para construir uma pista é muito tempo. Eu me lembro, quando era menino, tinha uma catedral aqui que era construída, e todo cara que não quisia casar dizia assim, olha, quando a catedral estiver pronta, eu caso. E algumas pessoas achavam que o aeroporto não ia ficar pronto nunca. Então, eu acredito que, nesse momento, a gente sabe que esse boom que aconteceu, isso faz parte aqui em qualquer lugar do mundo, o crescimento ele traz uma questão imobiliária que é a lei da oferta e da procura. Quanto à questão do prejuízo de R$1 bilhão, eu sempre coloco que R$1 bilhão é aqui, na China, no Japão, nos Estados Unidos, é R$1 bilhão. Então, esse prejuízo, na realidade, que está contabilizado, está auferido, mas é um prejuízo para as pessoas. Isso poderia ser investido em outra coisa, em educação, em fome, em infraestrutura, mas não. A culpa é da CHESF, a culpa é dos proprietários, a culpa é da lei. Existe um culpado. Existe um culpado. Mas o que a gente tem que fazer, não vamos passar aqui e fazer 3, 4 seminários mais para frente pensando que vai ter esse culpado e que vai achar esse culpado. Eu acho que, nesse momento, a gente tem que chutar a bola para frente. A oportunidade que o Rio Grande do Norte tem em ser o maior produtor de energia eólica do Brasil. Então, eu quero fechar a minha fala dizendo, o Rio Grande do Norte tem uma matriz
uma matriz que poderá ser uma referência nacional. Muito obrigado e uma boa tarde. Eu quero agradecer, e não tendo mais questão, eu quero agradecer a Valmaria, a Zé, a Glauber. Lembrar que amanhã nós temos 2 debates importantes, que é petróleo e gás pela manhã, e à tarde aquele que eu estou dizendo assim, que é o, sem desprezar nenhum e menosprezar nenhum deles, um decisivo que meu presidente, a questão da formação e da capacitação de mão de obra no Estado para o setor energético. Amanhã, pela primeira vez, nós vamos reunir aqui todas as universidades públicas, privadas, o Senai vai estar presente para discutir a política de formação amanhã à tarde. Vamos encerrar com esse debate fundamental e a gente está torcendo muito para que desse debate amanhã a gente saia com uma articulação mais permanente para pensar uma política integrada de formação e capacitação, porque senão a gente tem a oportunidade, né, tem todos os diferenciais, mas não tem mão de obra especializada para tocar. Então é isso, meu boa tarde, muito obrigado para todos nós e até amanhã. Muito obrigado.